Ao vivo e a cores, diretamente aqui da sede da Double Age, nosso 5º episódio. Nós vamos falar como os bebês se movem. A diferença entre movimentos espontâneos e movimentos reflexos. Muita prática, muito vídeo, muita aplicação, muita ciência, muita pesquisa. E eu tô aqui de novo para esse 5º episódio. Não perde tempo. 7 dias para você assistir e depois ele sobe para a nossa plataforma de estudos para a gente debater lá e estudar cada vez mais. Antes de mais nada, você precisa se inscrever no canal, você precisa dar o like e ativar a notificação para a gente continuar aqui os nossos trabalhos. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o cérebro desse bebê? Bora! Por que os bebês se movem? E aí, eu já queria chegando, é um bebê australiano, Power Ranger, né? Ele já sai andando de skate, cara, nas ruas da Austrália, né? De fralda, enfim. Olha que maravilha esse vídeo, né? Então, só para vocês terem um gostinho aí, né? E de onde vêm esses movimentos, né? O que foi estimulado? Será que foram baseados em movimentos espontâneos ou foram os instintos reflexos que nortearam esse movimento habilidoso? Ou apenas os estímulos dos pais, dos professores, ou apenas a vivência do ambiente? São N possibilidades, e eu quero que você venha comigo para a gente estudar um pouquinho mais sobre como esses bebês se movem. Vamos lá. Então, alguns estudos mostram para a gente, eu vou mostrar todos eles, aliás, todos esses estudos que eu vou apontar aqui para vocês, eles estão em nossa plataforma de estudo. Todos os clássicos, e hoje esse episódio tem muito clássico envolvido, estudos clássicos da área de comportamento motor e aprendizagem motora, tudo bem? Então, vamos lá. Como, né, a pergunta-chave é como esses bebês se movem e será que são movimentos unidirecionais apenas e sem um propósito? Nós já vimos nos outros episódios, se você quiser assisti-los, alguns ainda estão aqui no nosso canal do YouTube e outros já foram para a nossa plataforma de estudo, mas nem tudo é reflexo. A gente já vem estudando isso, algumas pesquisas, e quando eu falo algumas, estão citadas pontualmente, de onde nós tiramos essa ideia dentro da plataforma, dividem esses dois movimentos, entre movimentos espontâneos e movimentos instintivos reflexos. Então, eles, ao falar desses movimentos espontâneos, onde talvez nem tudo é reflexo para esse bebê, aparecem, né, esses bebês espontâneos, esses movimentos espontâneos, eles aparecem sem qualquer estímulo aparente. E parece que tem um ritmo nisso. E parece que tem uma sincronicidade nisso. Bebês são máquinas de aprendizagem incríveis. Eles aprendem a todo momento. Após o 6º mês, eu já escrevi isso, tá? Em 2015, tá aqui, ó. Começam a usar as mãos para pegar objetos, né? A todo momento. Só que parece que esses movimentos espontâneos também acontecem com o trabalho de perna. Eu fui atrás desses estudos, né? Da Tilly, McGraw, entre outros pesquisadores que eu vou apresentar aqui para vocês. Esse estudo, né, que começou a usar a mão e objetos, foi do Dr. Pierre Ives, né, Oldwyer. Pouco depois, né, ele fala que esses bebês, após começarem a observar as suas mãos, eles desenvolvem habilidades motoras finas com os dedos. Então, parece que há uma certa compreensão desse bebê enquanto movimentos espontâneos, diferenciado dos reflexos. Para a gente distinguir, né, um do outro, movimentos espontâneos e movimentos reflexos, o bebê nasce com vários reflexos que vão desaparecendo lentamente, a gente já viu isso, e isso não é um sinônimo de desespero.
Ai, cadê o reflexo? Sumiu. Não. Ele, dependendo dos marcos e da mielinização desse movimento, desse reflexo, do aparecimento desse reflexo, esse bebê passa para um novo nível de compreensão. E, ao que tudo parece ser, ele começa a entender esse corpo nas mais tenras idades. E não mais como Magro observou em 1943, que primeiro vinha reflexo, para depois vir a parte voluntária do movimento. Então, eles não são dicotômicos. Eles existem, eles coexistem, e nas mais tenras idades. Então, eu fui atrás para tentar contabilizar tudo isso. Encontrei 27 reflexos importantes. Tá? Vamos para o próximo, já mostrando para vocês alguns deles. Né? Então, vocês podem acompanhar aí durante os slides. Eu tenho aqui alguns desses reflexos. Reflexo de Moro, darwiniano, ou reflexo de preensão, tônico assimétrico do pescoço, Babkin, Babinski, sucção, marcha, né, automática, ou o ionatatório. Então tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deles, né? Eu tenho um estímulo, eu tenho o comportamento do bebê e eu tenho a idade típica de aparecimento também, nessa tabela aqui, tá? E a idade típica de desaparecimento. Sim, esse reflexo ele vai desaparecer, tá? O que os grandes profissionais da área e da água estão fazendo? Tentando levar esses reflexos para a locomoção, né? Para o mundo, para o ambiente aquático. O que acontece com esses reflexos dentro d'água? Né? Então a gente vai ver mais alguns deles, e o mundo da natação para bebês está pautada nesses instintos reflexos, que podem estar ultrapassados no sentido de movimento espontâneo, o que é movimento espontâneo e o que é movimento reflexo. Tá? Aguarde, espere a seguir cenas do próximo capítulo. E aí eu tenho vários momentos, né, desses 27 reflexos, entre a vida intrauterina e o primeiro ano de vida. As descobertas também foram de que esses reflexos, eles existem, né, coexistem lá na vida intrauterina, na barriga da mãe, né, e eles são divididos em 3 momentos. Reflexos primitivos, vocês podem ver aqui nessas 2 primeiras colunas, né, aqui, ó, o reflexo primitivo, ele tem 2 seções de reflexos primitivos, aqui, olhando a tela de frente, né, você olhando aqui o lado esquerdo, tá? E depois eu tenho lá os reflexos posturais e os reflexos locomotores, já explorado em outras lives. Os detalhes desses reflexos e como que eu aplico isso na água já estão no nosso curso Natação para Bebês Conhecendo o Seu Mundo. Já existe, já está lá. Então, o que eu fiz? O que eu selecionei para você? Pegamos os reflexos, como que eu posso estimular isso na água? Então, esse reflexo, ele tem um estímulo, ele tem uma resposta, ele tem um perigo, tem um sinal de alerta. O que nós vimos durante o programa Moving Baby? Que eles realmente existem, que eles realmente podem, dá para ser estimulado enquanto aula de natação, só que ele tem uma resposta na água, por muitas vezes diferente da resposta do estímulo terrestre, ou desses estímulos clínicos que só aconteciam na consulta do pediatra, por exemplo, para ele testar se estava tudo em ordem em termos de movimento ou sinais de alerta enquanto pediatra do seu bebê, né? Só que eu consigo estimular
esses 27 reflexos durante a minha aula ou fora dela. E, de novo, nem tudo é reflexo. Alguns deles já são inerentes, o bebê já entende o que está acontecendo com ele. Esse é o grande boom, né, das pesquisas que a gente vem fazendo. Ou seja, ele não é uma bola de reflexo, esse bebê. Ou ele não é pequenininho, do tamanho de um botão, que não pode fazer nada com ele em tenras idades ou até o primeiro ano de vida. Sim, já podemos estimular N possibilidades e N variáveis com esse bebê. 2 categorias de movimento nós vamos ter que explorar aqui, né? Os aleatórios, que são chamados espontâneos, e os reflexos. E vamos ver o que as pesquisas falam sobre essas 2 categorias de movimento enquanto bebês. A gente está falando da primeira infância, a gente está falando dos bebês, a gente está falando do bebê 1, a gente está falando de crianças de 0 até os 3, 4 anos, vamos dizer assim, tá? Que era o bebê 1, bebê 2, bebê 3. Se a gente for pensar movimentos espontâneos, né? Se eu conseguir diferenciar aqui e os movimentos reflexos, eu preciso, durante a minha aula, entender isso, porque os bebês, eles estão cada vez mais se desafiando, cada vez mais cedo. Eles tentam explorar o que está além da sua realidade. Ele não tem limite, na verdade. Eles não conhecem limite. O grande problema é que o professor de educação física conhece esses limites e poda demais esses limites. Os pais, idem, né? Os pais superprotetores. Pô, mas, Caio, como é que eu faço? Como que eu estimulo? Como que realmente eu pego? Então, tem a técnica de empunhadura correta, né? Tem a maneira que ele quer ser conduzido, pego, né? Você tem o bebê ali para você. Principalmente professores que estão me vendo e os pais também. Há uma maneira correta de conduzir, de pegar, de levar esse bebê ao estímulo correto. E aí as 2 pesquisadoras, né, Heywood e Getchell, 2 pesquisadoras americanas, um vasto currículo, né, biomecânico e de comportamento motor humano, né, psicologia do esporte, a Kathleen Heywood, principalmente, e estudaram, né, e desenvolveram um livro muito bacana chamado Desenvolvimento Motor ao Longo da Vida, né? Eu queria trazer esses 2 insights, né? O que é espontâneo ou estereotipado, que elas trazem no livro delas, né? Que são aqueles que ocorrem sem qualquer estímulo aparente. O chute em supinação, quando eu coloco o bebê deitado lá em decúbito dorsal, ele dá um chute, né? Supinado ali. Então, o Tillen já estudava isso na década de 80, logo em seguida dos estudos de McGraw, e vê uma certa sincronização desse trabalho de perna. Ela vê uma certa... durante os ensaios, eles veem um certo ritmo nessa perna, nesse trabalho de perna, ou seja, o bebê está entendendo o que ele está fazendo. Há uma sequência no movimento. Olha que interessante. Então, apesar de nem sempre serem direcionados ao objetivo, podem ser coordenados, e os padrões de coordenação podem lembrar aqueles observados em adultos. Como exemplo, também, no mesmo estudo, eu trouxe o estudo também para vocês, vai estar na nossa plataforma de estudo, a coordenação das articulações do cotovelo, punho e dedo. Há um certo ritmo, né, nesses primeiros meses, né, de vida, e a gente está falando aí de semanas, inclusive foram observados durante semanas, bebês com poucos meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e há uma certa, não há uma certa aleatoriedade no movimento, tá? Existe uma certa
intencionalidade nesses movimentos, assim como nos estudos da doutora Van der Meyer e do doutor Pierre, lá da França. Aqui está, né, o estudo, na década de 83, o estudo original, né, do Journal of Motor Behavior, que trata exatamente disso, né, Tillen e Fischer, que existe uma certa padronização desse movimento enquanto quadril, joelho e tornozelo. Todo momento que ele dá aquele chute, então há um ritmo ali, há um padrão de movimento naquele chutezinho do bebê, tá? E esse estudo na íntegra vai estar na nossa plataforma de estudo, já para você degustar e entender um pouquinho mais sobre o que foi feito, exatamente o que foi feito nesse estudo. Se houver necessidade, vocês, né, teçam aí seus comentários, a gente pode desmiuçar o estudo, né? Esse estudo original, é um clássico, na verdade, da área do comportamento motor, tá? Journal of Motor Behavior. E aí, para trazer à tona, né, para vocês essa discussão, né, entre aleatoriedade, entre o que o bebê realmente está aprendendo, se é reflexo, se ele realmente, né, aqui é um pouco da pesquisa, né, sobre os movimentos dos braços desses bebês, ou seja, há um ritmo, há um padrão. Eles chegam nesse estudo dizendo que, olha, realmente eles estão entendendo o movimento, não é tão aleatório assim. E aí eu fico pensando, né, eu escrevi isso também aqui, ó, até deixei marcado na página 63, sobre esses reflexos do bebê. E citei McGraw em 1939, né? Entre outros estudos, né? Arrow, Gallagher e Osmond e Goodway, Malina e Bouchard, sobre esses reflexos. E um dos reflexos que eu pontuava no livro é o reflexo do bloqueio da epiglote, que talvez já nessa idade do Pedro, indo aí para o 7º mês de vida, talvez não seja mais reflexo. A pílula do peixe do tio Caio, ele está felizaço, né? Eu canto uma música, há uma voz de comando dizendo para o cérebro dele que ele vai ser submerso. A gente captou a reação dele embaixo d'água, eu tenho o vídeo em câmera lenta, e a reação dele fora, né? Ao bloqueio da epiglote e tal, eles não engolem água. Pode deixar passando enquanto eu explico aqui de novo, ó. Mais uma vez. Então, até que ponto isso é reflexo? Ou até que ponto ele já codificou que, opa, peraí, o professor me pôs de trás para frente, está vindo a água, já me pôs ao contrário, cantou a música, opa, quando ele fala tal coisa, eu vou para a água. Então, até que ponto isso realmente é instintivo ou ele realmente está entendendo tudo que vai sendo feito? E aí, alguns profissionais ainda se posicionando nas redes sociais de forma errônea enquanto, né, reflexos, e é nossa função trazer aqui, né, mais estudos para vocês. O Pedrão aí, vai ter mais mergulhos aí. Então, o que são esses reflexos? São movimentos involuntários estereotipados que respondem a um estímulo específico. Eu vou lá, olha, eu vou fazer o Babinski, eu vou fazer o reflexo de preensão palmar, eu vou estimular, eu vou tocar, eu vou fazer o reflexo palpebral, vou fazer o reflexo de Landau, vou fazer o reflexo de paraquedismo. Existe um momento certo para isso. Então, as respostas observadas durante a primeira infância, ou seja, desse bebê até o 6º ano,
eu costumo dizer até o 4º ano ali, que é o BB3, que a gente começou, a gente dividiu aqui no livro, né, entre esses BB1, BB2 e BB3. Inclusive tem exemplos de aula aqui, né, e de estimulação com avaliação de aprendizagem para todos esses bebês. Né? Tem uma avaliação de aprendizagem motora aqui para o bebê, baseado nesses instintos reflexos, tá? Eles são visíveis em bebês cada vez mais novos, então de 0 até o 1º ano de vida. Alguns só acontecem quando o corpo está em posição específica, não adianta você tentar estimular e ele está numa posição, ou pegar o bebê de qualquer maneira, ele vai chorar, e é desagradável, muito desagradável ele começar a chorar no meio da aula, né? O pai coloca em xeque todo o seu conhecimento. Como é que eu vou estimular? Eu não sei estimular aqui, não sei pegar, não sei segurar. O bebê chorou, ó, pai, né? Um bebê não tem que pensar em como fazer os movimentos reflexos. Eles vão acontecer após esse estímulo, diferente dos espontâneos. Você não estimulou e ele fez. Entendeu a diferença? Próximo. E aí, aqui, esse é a cereja do bolo. Só esse slide printou, você já vai, tua hora a aula já vai ser já vai ser maior. Presta atenção. Escreve, pega aí, ó. Reflexos são respostas automáticas, né, a estímulos externos específicos, enquanto movimentos espontâneos não resultam de qualquer estímulo externo aparente. A gente já falou isso, um resumão. Porém, se eu pegar os reflexos primitivos e comparar com os espontâneos, eu tenho essas respostas. Curiosidades já observadas por mim, corroborando com estudos, com os clássicos, né? Com os estudos clássicos. O que mais, Caio? Movimentos reflexos são específicos e geralmente localizados, enquanto os movimentos espontâneos tendem a ser inespecíficos e generalizados. O mesmo estímulo sempre evocará um reflexo específico. Isso lá atrás, 1943. Então não tem que inventar muita coisa, né? A gente tem que manter aqui, né, uma certa linearidade, né, nos estudos. Lógico, eu preciso testar isso nos bebês, né, mas tem coisa que não muda, né? Os clássicos são os clássicos, tem coisa que não vai mudar tão cedo, né? A não ser que você invente uma teoria nova, mas para isso você tem que testar em vários bebês. Bebês Brasil, por exemplo. E aí nós vamos para mais curiosidades. Então, aparecimento e desaparecimento dos reflexos. É outro ponto importante. Então, os reflexos, eles mostram aos poucos uma resposta menos específica. Mais tarde, você não pode mais estimular os reflexos. Guarda isso, tá? Na realidade, os reflexos primitivos podem começar a enfraquecer ou a se modificar após 2 semanas de vida. Os estudos de Clark, 1995, que já estão lá na nossa plataforma de estudo. Então, na verdade, eles vão desaparecendo. E não tem certa similaridade com, então agora tudo é automatizado. Então, primeiro reflexo, depois automatizado. Não, ainda não temos estudos para comprovação disso, tá? Eu quero ir para o desaparecimento, né? Então, quando esse reflexo ele desaparece em determinado momento, o desaparecimento desse reflexo em determinado momento, de reflexos desnecessários, né? É sinal de que as vias motoras no córtex, né, no córtex cerebral, está lá em cima, ó, sendo as setinhas vermelhas lá, foram parcialmente mielinizadas, permitindo a passagem para o comportamento voluntário. Opa, peraí, eu acho que eu aprendi aqui a colocar a mão na boca, sozinho, sem meu pai mostrar ou repetir. Então, toma cuidado, né? Alguns professores dizem, não, porque o reflexo não está corretamente. Eu li aqui que na tabela lá do professor Caio, que tem que ser do tal mês a tal mês, tinha que ter o reflexo tal. E não tinha.
mielinizou, aprendeu, voluntarizou. Não tem problema nenhum. É vida que segue. Ótimo. Parabéns, papai. Parabéns, mamãe. Ah, mas tem uma receita de bolo aqui. Não esquece as receitas de bolo. É o quanto de estímulo você está dando para o teu filho. Simples assim. Ele só vai saber sair de situações, problemas, pela quantidade de estímulos que você der para ele. Agora, em tenras idades, entenda-se por tenras idades, de 1 mês a 1 ano. Parece que há algum tipo de circuito interno no cérebro que estimula a entender intrinsecamente esse bebê. Durante as aulas, podemos avaliar o desenvolvimento neurológico de um bebê, observando se certos reflexos estão presentes ou ausentes. Se aquilo já virou voluntário. Então, você imagina você entrando numa aula, filmando esses bebês e entendendo se isso é reflexo ou se é voluntário. Se ele ainda está presente ou ausente, você passando essas informações para os pais. É o maior bem do pai, é o bebê. Imagina você entendendo tudo isso, você verificando tudo isso, junto com o pediatra, lógico. Tem que trabalhar junto, pela educação, pela saúde. Tem que ter uma equipe. Você tem que ir a fundo nesse entender do bebê. E aí a gente vai mergulho do Arthur, também com uma voz de comando, né? E aqui a gente faz um trabalho de slow motion para ver o comportamento dele embaixo d'água. E aí eu questiono também, né? Será que é reflexo ou ele após a música ele já para, fecha a boca e abre os olhos? Há uma voz de comando, né? A água passa na cabeça dele, aí vem água, ele fecha a boca, abre os olhos e vai em direção à mamãe. Né? Então, até que ponto esses movimentos são instintivos, reflexos, e até que ponto eles são voluntários, e logicamente vai depender de quanto tempo esse bebê fez aula, quanto tempo ele está na água, né? E aí, algumas observações feitas por mim dentro do movimento, né, dos movimentos dos bebês e do programa do Moving Baby, a gente pode explicar o papel dos reflexos de 3 maneiras. A primeira é estrutural, a segunda funcionalmente falando, e a terceira na aplicação, na aplicada. Vamos dar uma olhadinha nas 3? E depois eu trago mais um trabalho de intervenção durante o programa Moving Baby. Então, estrutural, tá? Se eu for pensar em como explicar para as pessoas por que o reflexo, né? Por que o papel dos reflexos são importantes? Por que eu estimulo o reflexo no bebê? Ele podia ficar em casa de boa, né? Então não, eu tenho 3 maneiras de explicar isso. A de forma estrutural, vocês estão vendo aí, os pesquisadores, as pessoas que tentam conversar sobre esse tema, eles veem os reflexos como subproduto do sistema neurológico humano. Ou seja, está lá, vai acontecer e vai encerrar e acabou. Então, os reflexos são apenas o resultado da estrutura do sistema nervoso. As ligações nervosas dos seres humanos. Está aí toda a cadeia, todas as reações sinápticas de um cérebro em atividade. Tá? E, enfim, então há uma explicação estrutural. O próximo slide a gente vai para a explicação funcional. Tá? Olha, funcional, os reflexos existem para auxiliar os bebês a sobreviverem. Então, os primeiros reflexos, a de sucção, né? Ninguém fala para o bebê, por exemplo, olha, tem que sugar aqui no reflexo de sucção, tem que sugar o bico do seio, né, da mama da mãe. Ele vai lá e, né, instintivamente, pelo cheiro, pelo
é a primeira coisa que ele faz. Reflexo de preensão palmar, o comer, o respirar, né? Então, há uma abordagem de alguns autores que falam, olha, essa parte de instinto reflexo é funcional. E entraria até o nadar aí. O reflexo natatório, ele acontece até o 4º mês de vida. E depois, estamos estudando ainda essa questão, por que ele cessa? Sim, o reflexo do nadar, ele cessa do 4º mês em diante, onde há uma possível teoria que a quantidade de massa do bebê, né, ele ganha uma quantidade de massa muito maior, de gordura, ele começa a entender mais o corpo, e ele perde o reflexo natatório, que é o crawling, né, que é o rastejar na água. Aí você coloca ele em decúbito ventral. Se eu colocava ele em dorsal, as pesquisas de McGraw e Tillen, né, de Watson, na verdade, ele colocou em decúbito dorsal os bebês. E os bebês não apresentavam um padrão de locomoção aquática definido. Mais tarde, McGraw, Tillen colocaram esse bebê de barriga para baixo, em decúbito ventral, e eles apresentam, né, um padrão de locomoção aquática. Então, esses pesquisadores entendem que esse trabalho seria o trabalho funcional. Sugere que o feto utiliza reflexos para se posicionar para o nascimento, a fim de facilitar o processo do parto. Tanto estrutural quanto o funcional, essa linha de pensamento estrutural e o funcional, eles consideram os reflexos no nascimento, mas não sugerem nada sobre seus propósitos após o parto. E depois? O que acontece no depois? Então, eles só explicam até ali, né, os reflexos no nascimento. Então, tem muita coisa que acontece dentro da vida intrauterina, mas não sugerem nada sobre seus propósitos após, né, o parto. Por que eu estimularia ali, ou por que eles existem após, né, o parto? Eles não conseguem explicar. E a última teoria, né, os últimos pesquisadores aí, não vou dizer as últimas pesquisas, porque ainda tem bastante pesquisador se pautando nessas últimas duas, né, estrutural e funcional. Vamos para a aplicada. Eles examinaram o papel dos reflexos nos movimentos volitivos futuros. O que vai acontecer depois? Então, se eu estimular aqui esse reflexo da epiglote, ele vai nadar melhor lá? Se eu estimular o reflexo de preensão palmar, ele vai segurar a barra melhor? Estão entendendo? Eu utilizo isso. Então, levam a movimentos coordenados dos membros. Isso, o paper já, em 1963, já escreveu sobre isso, né? A tese deles é dar prioridade, dar oportunidade ao bebê de praticar movimentos coordenados antes que os centros superiores do cérebro estejam prontos para mediar tais ações. É o que nós vamos ver no programa Moving Baby. Então, eu não preciso esperar o camarada formar tal idade para estimular as cores, para estimular, levar a bola, para passar a bola por cima dele. A gente já pode dar essa estimulação antecipadamente. E eu quero mostrar, né, essas possibilidades de estímulo, né, com bebês aí que ainda estão aprendendo a sentar, aprendendo a lidar com as mãos, né? Então, bebês aí de 4 a 8 meses, né? Essa turminha, né, a gente tinha. Aí eles eram estimulados a pegar bolas de diferentes tamanhos e cores, pesos, espessuras, tamanhos diferentes, e já relacionar com o corpo, os pais ajudando eles a estimularem a questão das cores, ou seja, dar oportunidade ao bebê de praticar movimentos coordenados antes
que os centros superiores do cérebro estejam prontos para mediar tais ações. Ah, Caio, mas onde vai dar isso? Não sei. A ordem é oportunizar. A ordem é estimular. Por isso do projeto, por isso do programa. Porque tem pais que, poxa, mas ele podia já sentar, ele podia já ficar... Notem, o cuidado nosso de não também forçar esse bebê a ficar numa única posição. Então a mãe troca de lugar, estimula as bolas, pega a bola, joga no balde correto, pega com a mão direita, pega com a mão esquerda, inibe o movimento de uma mão, pega com a outra, pega com o pé. Lembrando, cuidado, essa fase tudo vai à boca, as papilas gustativas, são as terminações nervosas, quer saber se é espesso, se é grosso, se é liso, se é... E aí, eu quero passar aqui, mais para frente, a gente levou também, para estimular que a sensação deles, a diferença entre frio e quente, são garrafas estão congeladas, e os pais foram orientados, a passar a própria mão deles, a própria garrafinha, e depois ir para o quente, tudo, logicamente, tudo muito clean, tudo muito avisado, combinado com os pais. Esses mesmos bebês foram colocados numa situação de água a 27 graus. Ah, mas é frio. E eu pedi para os pais não reagirem à água fria da piscina de 25 metros. Eles ficaram 5 minutos lá, interagiram numa boa, conversaram entre os bebês, não vendo os pais, não vendo a reação dos pais. Olha que interessante. E depois nós fomos para a piscina a 30 graus. Então, não houve... Olha lá os movimentos coordenados do trabalho de perna dele. Há uma certa entendimento desse movimento. É o que os pesquisadores vêm comentando. E isso também está acontecendo na água, que é nosso próximo papo, nosso episódio 6. O que está acontecendo, na água com esses bebês? Nós vamos trazer esse desfecho dessa questão desses movimentos espontâneos, movimentos reflexos, mas voltados para um programa dentro d'água, ou seja, de estimulação motora aquática. Eu estou evitando de falar natação. Entendo que para o Google, para as palavras-chave, para performar um anúncio, precisa colocar natação para bebês, mas esqueçam esse termo, natação para bebês. Porque o bebê não está lá para nadar os 4 nados, ele está lá para oportunizar, para criar mais movimentos espontâneos e estimular os seus reflexos, se ainda há espaço para isso no cérebro dele. É isso. Mais uma vez, deixo aqui um responde aí. Eu queria que você fosse naquela tabela dos reflexos, voltasse, vai ficar aí durante 7 dias. Como você entende cada reflexo? Se encaixando em uma função de futuros movimentos para esse bebê. Pega lá uma faixa etária, escreve. Isso é aula, é futura aula sua. Escreve. E eu gostaria que você me respondesse aqui nos comentários por que os bebês se movem? Não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, ativa aí a tua inscrição, essa sinalização, sininho aí, sei lá, esqueci o nome, mas ativa a notificação e vamos juntos em prol da educação e ciência no nosso país. Muito obrigado a todos, gratidão.